Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje estou aqui mais uma vez nesse canal Feminina Gospel. Para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes e quero trazer mais uma mensagem, uma palavra, algo que venha edificar a sua vida. E hoje eu quero falar com você sobre Ruth. Com Ruth nós podemos aprender muitas coisas. Para quem não sabe, Ruth é aquela companheira de Noemi. Noemi passou por um processo muito difícil, ao qual perdeu seu marido, seus 2 filhos, e um desses filhos era casado com Ruth. Naquele momento que Noemi escolhe voltar para sua cidade, Belém, pois ali ela estava naquela cidade dos Moabitas, desamparada, pois não tinha mais seu marido, não tinha mais seus filhos, então ela resolveu voltar para sua cidade. E nessa decisão, ela está se despedindo das suas noras, ao qual uma delas resolve ficar com ela. E Ruth foi essa que escolheu servir o Deus de Noemi. Ela diz assim na palavra do Senhor, que está aqui em Ruth 1, que diz dessa forma: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então, nessa decisão que Ruth toma, olha só a transformação que vai acontecer na vida de Ruth, seguir, aí à frente. Então, nós observamos o quê? O que nós aprendemos com isso? Muitas coisas que nós estamos esperando em Deus depende da atitude que nós tomamos. Às vezes nós estamos orando sobre determinada situação, pedindo algo ao Senhor, mas nós ficamos naquele impasse, E não tomamos a atitude certa. Aqui Ruth escolhe o melhor caminho e Orfa decide ficar na sua cidade, Ficar ali servindo os seus deuses. Então, nós observamos aí que muitas coisas dependem da atitude que nós tomamos, das escolhas que nós fazemos, não é verdade? Após essa escolha que essas mulheres fizeram, observamos que Orfa acaba aqui. Nunca mais ficamos sabendo o que aconteceu com Orfa. Se Orfa se casou novamente, constituiu família, se ela morreu, o que aconteceu com Orfa? Aqui ela tomou essa atitude de continuar na cidade dela, servindo os seus deuses, e aqui acaba a história de Orfa. Nós não sabemos o que aconteceu com ela. Porém, Ruth tomou a melhor decisão. Seguiu com Noemi, servindo o Deus da Noemi, E olha só o que acontece lá na frente. Deus muda a história de Ruth. Deus transforma a vida dela por causa dessa atitude que ela tomou. Porque dentro do livre-arbítrio que as duas tinham, Ruth também poderia ter ficado em Moabe, a terra dela, a terra natal dela. Mas ela fez a melhor escolha da sua vida. Escolheu seguir com Noemi, servindo ao Deus de Noemi, o nosso Deus tão grande e fiel. E nós vamos ver a seguir que quando ela chega ali em Belém, junto com Noemi, ela continua tendo boas atitudes, o que vai levar ela no caminho da vitória. Então observamos aqui no capítulo 2, versículo 2, que diz assim: Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me oferecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimelec. Observa só essa palavra, por casualidade. Será que foi mesmo por casualidade? Ou será que foi Deus guiando essa mulher para o lugar correto, para o lugar certo, para o lugar da vitória? Como ela teve aquela primeira atitude de escolher andar com Noemi e servir ao Deus de Noemi, Deus começa a fazer o quê? Colocar caminhos de bênção e vitória na vida de Ruth. Ruth sai empenhada em buscar alimento para ela e para sua sogra. Olha só. E casualmente, ela cai ali na terra de Boaz. E Boaz era um parente próximo de Noemi. Naquela época era dessa forma. Quando aquele homem morria, o irmão dele ficava com a esposa ou um familiar mais próximo. E Boaz era da linhagem da família de Noemi. Então, a seguir, você vai ver que Deus vai colocando tudo no lugar. Muitas vezes nós estamos passando por algum processo, estão pedindo a Deus sobre algo, não é verdade? E nós ficamos desesperados, pensando: meu Deus, como eu vou resolver essa situação? Ficamos ansiosos, preocupados com o dia de amanhã. Mas quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, quando nós escolhemos o caminho certo, que é seguir a vontade de Deus, nós precisamos descansar no Senhor. Porque Deus vai sim abrir o caminho no meio do mar.
Ele tira a água da rocha, ele abre caminho no meio do mar. Mas o que nós precisamos é confiar em Deus. Muitas vezes eu me pego nessa situação, sabe? Eu estou pedindo algo ao Senhor, eu estou passando por um processo, estou confiando nele, mas muitas vezes me pego nessa ansiedade. Meu Deus, como que vai ser? Às vezes até tentando ajudar a Deus, não é verdade? Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, e se eu for por esse caminho, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. A mensagem para você hoje é essa: descansa o seu coração em Deus. Confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa palavra é para você e é para mim também, tá? Eu preciso confiar no Senhor, sabendo que Ele sabe de todas as coisas. Noemi confiou em Deus. Noemi escolheu o melhor caminho, o centro da vontade do Pai. E aí você começa a perceber Deus colocando ela no lugar certo, no lugar da vitória. E quando ela sai ali para simplesmente buscar alimento para ela e para sua sogra, ela cai casualmente na terra de Boaz, um parente próximo de Noemi. E lá na frente você vai ver que Boaz se interessa por ela se interessa por ele, e ela novamente uma mulher de atitude, quebrando esses paradigmas que muitas vezes querem colocar sobre nós, que nós devemos ser submissa, que nós não podemos falar nada, ter atitude, escolher nada. Não é nada disso. Por isso eu tenho batido nessa tecla, para vocês confiarem em Deus e colocar em prática na sua vida a palavra de Deus. Não vá por coisas que as pessoas falam, não. Sabe? Confie em Deus, porque Deus tem para nós o melhor. Então, Ruth, novamente, tem uma decisão. Vai chegar ali algum momento que ela chega para sua sogra e fala, ela pergunta, nossa, você trouxe esse alimento, né, essas espigas, onde você encontrou? E ela fala, fui lá, tem um homem chamado Boaz, ali Noemi fala para ela, Boaz é um parente próximo. Ele pode te resgatar, é assim que falava antes, né, naquela época. E tem algum momento ali que o Noemi fala para ela, dá para ela direcionamento de como ela deveria agir diante de Boaz. Vamos ler aqui. Então, olha só o conselho que Noemi dá para ela. Vai ter uma festa ali, quando eles terminavam toda aquela colheita, se comemorava, fazia uma festa. E ali Noemi dá direcionamento para Ruth, como ela deve chegar em Boaz. Vamos lá. É Ruth, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar-te um lugar para que seja feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cuja serva estiveste, um dos nossos parentes? Eis que essa noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não se des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe cobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Então Ruth fez aquilo que Noemi falou. Ela poderia ter falado assim, não, eu não tenho coragem, eu tenho vergonha, eu tenho medo. Imagina, jamais ele vai querer olhar para mim. Eu, uma pobre mulher, uma pobre viúva, colocar aquele monte de dificuldade que muitas vezes nós colocamos, não é verdade? Quando Deus mostra para nós que a bênção está próxima e nós olhamos aquela bênção e ela é grande, muitas vezes nós achamos que nós não somos capazes de receber aquela bênção. Se Ruth olhasse dessa forma, ela não teria recebido aquela bênção. Ela poderia colocar um monte de desculpa quando Noemi estava dando para ela um caminho, estava dando para ela um direcionamento. Ela atenta ouviu o direcionamento de Noemi e colocou em prática. Resumo da história. Boaz fala para ela aguardar um pouquinho, porque tinha um outro parente mais próximo, né? Ele não poderia passar por cima. Ele vai até aquele parente, fala toda aquela situação das duas viúvas, e uma delas ele teria que resgatá-la, e aquele parente diz que não quer, que não está interessado, que ele poderia tomar a frente. E assim acontece. Boaz, um homem rico, um homem cheio de posse, casa-se com Ruth, e a bênção maior, Ruth gera um filho, que é o neto de Noemi, dando continuidade à família de Noemi. E de Ruth veio a descendência de Davi, e de Davi veio Jesus. Olha que coisa linda, olha o que Deus faz. Então nós vemos ali no início dessa história 3 mulheres desamparadas, viúvas, não tinha ninguém que pudesse cuidar delas. Elas têm que tomar ali um posicionamento, uma direção. Então Noemi já sabia o que ela deveria fazer. Ela diz, vou voltar para minha terra. Fala para aquelas mulheres ficarem em suas terras. Ali era o lugar que elas nasceram, era a terra dela, a terra dos seus pais, a terra dos deuses que elas serviam, deuses pagãos. Mas a órfã decide continuar ali naquela terra, e Ruth
escolhe o melhor caminho. E nessa decisão que ela tem perante Deus, Deus muda a história de Ruth. Então essa é a mensagem para nós. Vamos confiar em Deus. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa necessidade, Ele sabe o que nós precisamos. O que precisa é nós fazer a nossa parte. Se posicionar. Procurar estar no centro da vontade de Deus. Descansar nele e nessa caminhada observar o que você deve fazer em atitude perante Deus. A parte que Deus tem que fazer, Ele fará. O impossível pertence a Deus, mas o possível é você quem faz. Amém? Deus quer mudar a sua história. Deus quer transformar a sua vida. Basta apenas você entregar o seu caminho, confiar e seguir adiante. Amém? Que essa mensagem, que essa palavra entre no seu coração através do bom Consolador Espírito Santo e produza bons frutos. E eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.